Mais de 7 meses de assassinatos em ações terrestres, mortes deliberadas por bombardeios aéreos, deslocamentos forçados e privações que têm a fome como uma de suas faces. Enquanto líderes políticos e militares justificam suas ações apontando o direito de defesa, num contexto de um conflito histórico, quem sofre com massacres é a população civil. Agora, um procurador de um tribunal internacional quer a prisão de alguns desses líderes. Uma iniciativa que pode não dar em nada, mas sinaliza ao menos uma tentativa de responsabilização pelos horrores da guerra. Eu sou o Conrado Corsalete, este aqui é o Durma Com Essa, o podcast de notícias do Nexo. Olá, eu sou a Aline Pellegrini e tô aqui com o Conrado para apresentar esse podcast que vai ao ar de segunda a sexta, todo início de noite, sempre com notícias que podem continuar a ecoar por aí. Segunda-feira, 20 de maio de 2024, dia em que o procurador Karim Khan, do TPI, o Tribunal Penal Internacional, anunciou ter pedido a prisão de 3 líderes do Hamas, grupo extremista palestino que administra a faixa de Gaza, e do primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, além de seu ministro da Defesa, Yoav Gallant. O pedido de prisão emitido pelo procurador, que é britânico, ainda precisa ser aprovado pelos 18 juízes do tribunal, que fica em Haia, nos Países Baixos. Os líderes do Hamas, que são alvo do pedido de prisão, são Yahya Sinwar, chefe do braço político dos extremistas na faixa de Gaza, Mohamed Deif, que lidera o braço militar do grupo, e Ismail Haniyeh, apontado como o líder supremo da organização. Haniyeh não fica no território da Palestina, mas sim no Catar. Segundo o procurador do TPI, há motivos razoáveis para acreditar que o trio é responsável por crimes de guerra e crimes contra a humanidade, incluindo o assassinato de centenas de civis israelenses em ataques perpetrados pelo Hamas. Em 7 de outubro de 2023, um ataque coordenado em solo israelense deixou 1.200 mortos. Mais de 200 pessoas foram feitas reféns e levadas para a faixa de Gaza. O massacre abalou o mundo. Líderes do grupo extremista justificaram a ação citando décadas de ocupação israelense na Palestina, além do cerco cerrado ao território. Dizendo ter o direito de se defender, Israel deflagrou uma operação massiva contra a faixa de Gaza, bombardeando e invadindo primeiro o norte do território, obrigando milhares a se deslocarem rumo ao sul, na fronteira com o Egito. Os bombardeios prosseguiram, com os palestinos cada vez mais encurralados. Nem campos de refugiados e hospitais foram poupados. O número de pessoas mortas na faixa de Gaza já superou a marca de 35 mil. Os palestinos passaram a viver uma crise humanitária em que a fome é um problema constante. A chegada de ajuda é limitada e instâncias multilaterais que poderiam impor freios à matança não conseguiram acordos para intervir, como o Conselho de Segurança das Nações Unidas. O procurador do TPI afirma que Netanyahu e seu ministro da Defesa são responsáveis por crimes como matar deliberadamente os civis de fome, homicídio doloso, extermínio e assassinato na faixa de Gaza. Karim Khan disse o seguinte: afirmamos que os crimes contra a humanidade acusados foram cometidos como parte de um ataque generalizado e sistemático contra a população civil palestina para cumprir uma política de Estado. Segundo as nossas conclusões, alguns desses crimes continuam sendo cometidos. O Hamas reagiu ao pedido de prisão de seus líderes, dizendo que o procurador britânico está tentando equiparar vítimas ao carrasco. O governo de Israel chamou o mandado a ser analisado pelos juízes do TPI de vergonha histórica. Benny Gantz, que é integrante do Gabinete de Guerra de Israel, escreveu o seguinte no X, o antigo Twitter: colocar os líderes de um país que foi à luta para proteger os seus cidadãos na mesma medida dos terroristas sedentos de sangue é uma cegueira moral. O TPI, Tribunal Penal Internacional, foi criado com base no Estatuto de Roma em 1998. Ele passou a funcionar 4 anos depois. A Corte é um organismo multilateral permanente responsável por investigar e julgar pessoas acusadas de crimes de guerra, genocídio, agressão contra outros países e crimes contra a humanidade. Esses crimes não prescrevem de acordo com o direito internacional. O tribunal só pode julgar casos posteriores à sua criação e quando há omissão da justiça dos países. Atualmente, 124 estados são signatários do TPI, incluindo todos os países da União Europeia e da América do Sul. O Brasil é membro desde 2002, quando ratificou o acordo. Entre os signatários do TPI estão 2 dos 5 membros permanentes do poderoso Conselho de Segurança das Nações Unidas, França e Reino Unido. Já os Estados Unidos, a China e a Rússia, os 3 outros membros permanentes do Conselho de Segurança, não integram o tribunal. Todos afirmam
que estão fora por uma questão de soberania. Israel não é membro do tribunal e não reconhece sua jurisdição no próprio território ou mesmo na faixa de Gaza. Já a Palestina é signatária. Esse quadro impõe a seguinte situação: se os juízes do TPI emitirem as ordens de prisão, Netanyahu e seu ministro da Defesa não podem ser detidos em Israel, mas podem ser detidos se visitarem qualquer um dos 124 Estados-membros do tribunal. Tem um detalhe: as prisões só seriam de fato efetuadas se o país membro visitado pelo Netanyahu e o seu ministro da Defesa se dispuser a fazer isso. Se não se dispuser, elas não acontecem, porque o tribunal não tem força de polícia para ir lá e realizar as detenções. Veja o caso do presidente da Rússia, Vladimir Putin. O TPI emitiu em março de 2023 um mandado de prisão contra ele por deportação ilegal de crianças ucranianas no contexto da invasão da Ucrânia iniciada em fevereiro de 2022. Putin, porém, segue livre. O pedido de prisão, mesmo que não tenha um efeito prático caso seja aceito pelos juízes do TPI, aumenta a pressão sobre Israel, alvo de críticas da comunidade internacional devido à campanha de 7 meses contra o Hamas e o impacto da guerra na população civil de Gaza. Em dezembro de 2023, a África do Sul, país que viveu por décadas num regime de apartheid, acionou a Corte Internacional de Justiça de Haia. É um outro tribunal da cidade dos Países Baixos. Diferentemente do TPI, que julga ações de pessoas, a Corte Internacional de Justiça julga ações de estados. A denúncia da África do Sul pediu um cessar-fogo em Gaza, mas isso não foi determinado pelos juízes de Haia. A corte, porém, determinou em janeiro de 2024 que Israel garantisse que as suas forças não cometessem atos de genocídio contra palestinos. O tribunal considerou plausível que Israel já tivesse cometido atos que violavam a Convenção das Nações Unidas para a Prevenção e a Repressão do Crime de Genocídio de 1948. Mas os juízes consideraram que ainda não era hora de tomar uma decisão final. Em março de 2024, a África do Sul solicitou à Corte Internacional de Justiça que impusesse medidas a Israel para acabar com a fome generalizada na faixa de Gaza. A corte determinou então que o governo Netanyahu tomasse essas medidas para garantir a assistência humanitária no território palestino. Mas, assim como o Tribunal Penal, a Corte Internacional não tem meios para forçar a aplicação de uma sentença. A possibilidade do procurador do TPI pedir a prisão de Netanyahu já era aventada pelo menos um mês antes. Segundo o site Axios, o primeiro-ministro de Israel chegou a falar sobre o tema ao telefone com o presidente dos Estados Unidos, o Joe Biden, seu principal aliado. Teria pedido que o americano interviesse a seu favor. Publicamente, o Netanyahu foi às redes sociais ainda em abril para dizer que o país nunca aceitaria qualquer tentativa do TPI de minar seu direito inerente de autodefesa. O primeiro-ministro de Israel afirmou o seguinte sobre uma eventual intervenção do Tribunal Penal: "Isso estabeleceria um precedente perigoso que ameaça os soldados e funcionários de todas as democracias que lutam contra o terrorismo selvagem e a agressão desenfreada." Mesmo opondo-se nos bastidores às ações do TPI contra israelenses, o governo dos Estados Unidos tem aumentado a pressão contra o aliado do Oriente Médio. Biden chegou a anunciar a interrupção de envio de armas aos israelenses. A Câmara dos Deputados americana reagiu e aprovou um projeto para obrigar a manutenção do suporte militar. O Biden também fala que é contra o cerco a Rafah, cidade ao sul da faixa de Gaza que vem sendo encurralada pelas forças israelenses. O presidente americano chegou a ligar no começo do mês para o Netanyahu a fim de reforçar sua posição. John Kirby, porta-voz do Departamento de Estado americano, afirmou o seguinte: "Acreditamos que chegar a um acordo é o melhor resultado, não só para os reféns, mas também para o povo palestino." Internamente, Netanyahu segue numa encruzilhada entre atender a ala extremista do governo que não quer acordo com Hamas, mas sim a manutenção do conflito na faixa de Gaza e a pressão das ruas pelo resgate de reféns. Familiares dos reféns, assim como os israelenses que querem o fim da guerra, vêm realizando manifestações em Tel Aviv e Jerusalém por um cessar-fogo. Os órgãos multilaterais, que teoricamente serviriam para ordenar alguma governança global, vêm se mostrando incapazes de lidar com o conflito na faixa de Gaza. A ONU colocou o tema na mesa inúmeras vezes, mas o Conselho de Segurança, instância com poder de tomar decisões efetivas contra a guerra, mostra-se paralisado diante do veto de seus membros. Basta que uma das 5 potências com direito a veto se oponha a uma resolução, por exemplo, para que ela vá direto para a gaveta. Os tribunais multilaterais, como o TPI e a Corte de Justiça, atuam como podem, com seus poderes limitados. Por ora, suas iniciativas servem apenas para escrever a história, sem conseguir alterá-la de fato.
O Durma com Essa volta já. O presidente do Irã, Ebrahim Raisi, morreu após a queda de um helicóptero. A informação foi confirmada pela televisão estatal e pelo Ayatollah Ali Khamenei nesta segunda-feira. A aeronave transportava autoridades iranianas e caiu numa região montanhosa na fronteira do país com o Azerbaijão no domingo. O Marcelo Rubissek escreveu sobre o tema. Marcelo, o que se sabe até agora sobre a queda do helicóptero? Bom, o Raisi tinha ido até a fronteira com o Azerbaijão para inaugurar uma barragem junto com autoridades do país vizinho. Mas na volta, o helicóptero se chocou contra o pico de uma montanha e matou todos os 9 passageiros, incluindo o presidente do Irã e também o ministro de Relações Exteriores, isso sem falar em algumas outras pessoas do alto escalão. A única explicação que surgiu até a tarde dessa segunda-feira veio da imprensa estatal iraniana, que disse que a queda foi resultado de uma falha técnica, mas a gente não sabe exatamente o que isso quer dizer. E o governo do Irã também não deu nenhuma explicação até esse momento. O que a gente sabe é que, sendo o Irã um país com um papel central no Oriente Médio, é um caso que gera, claro, apreensão e dúvidas sobre o que vem agora. E Marcelo, o que faz um presidente numa república teocrática como o Irã? E quem deve substituir o Ebrahim Raisi? Pois é, o Irã tem um sistema político muito diferente do que o nosso aqui no Brasil. Então, um presidente iraniano não faz a mesma coisa que um presidente brasileiro. Eu conversei com professores de relações internacionais que me explicaram que, na política iraniana, o presidente tem o papel de ser uma espécie de executor das vontades do líder supremo, que nesse caso é o Ayatollah Ali Khamenei. Isso não quer dizer que o presidente seja meramente decorativo ou não tenha nenhuma autonomia, mas no fim das contas, a atuação dele é delimitada pelo que é ou não aprovado pelo Ayatollah. Seguindo o que diz a Constituição iraniana, quem assume agora o cargo é o vice-presidente, o Mohammad Mokber. Ele fica na posição até o próximo presidente ser escolhido por eleições diretas, que aliás já foram marcadas para o dia 28 de junho. Segundo os pesquisadores que eu ouvi, ainda é cedo para dizer exatamente quem são os mais cotados para as eleições, mas a avaliação deles é que pouca coisa deve mudar na política iraniana, seja na frente doméstica, seja na frente externa. O texto do Marcelo você lê em nexojornal.com.br. Do pedido de prisão feito pelo procurador do TPI contra líderes do Hamas e contra o primeiro-ministro de Israel e seu ministro da Defesa, a morte do presidente do Irã numa queda de helicóptero, durma com essa. Com roteiro, apresentação e produção de Conrado Corsaletti, colaboração de Marcelo Montanini, apresentação de Aline Pellegrini, edição de texto de Suzana Souza, participação de Marcelo Rubissek, produção de arte de Lucas Neopman e edição de áudio de Bruno Bimbati. Termina aqui mais um Durma com Essa. A gente volta amanhã. Até!